pessoal, tudo bem? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar! As dicas, existe um vasto material na internet e existem vários livros que tratam sobre o tema teoria da cor. Você não necessariamente precisa confeccionar o seu círculo cromático. É claro que é sempre uma experiência, é sempre algo produtivo, mas não necessariamente isso seja fundamental para o seu estudo sobre teoria da cor. Tem o nome de primárias porque são as primeiras, porque são as originárias, elas que dão origem às outras cores. Possuem tão somente um pigmento. Então, esse amarelo aqui é um amarelo primário, porque ele possui na sua composição tão somente um pigmento. Já esse vermelho aqui, ele é um vermelho primário, porque ele também possui só um pigmento. E o azul, idem, só possui pigmento azul. As cores primárias chegam primeiro ao olhar à vista do espectador. Ou seja, o artista tem que ser muito sagaz para conseguir dar profundidade utilizando as cores primárias. Porque devido à refração, a luz bate, incide sobre aquela superfície com uma cor primária, ela reflete e chega primeiro aos nossos olhos. Então o nosso cérebro vai sempre interpretar cores primárias como estando à frente, e as outras sempre a tendência é que o nosso cérebro interprete como estando atrás. E isso é um recurso muito interessante que a gente pode usar quando a gente for dar profundidade ou quando a gente quiser aproximar um objeto, uma determinada região do olhar do espectador. Pode-se usar esse recurso das cores primárias ou das cores mais saturadas para que elas cheguem primeiro ao olhar do espectador. Quando colocadas lado a lado, possuem um alto contraste entre si. E o que isso nos diz? Isso nos diz que elas brigam o tempo todo por atenção. Então nós temos que nos atentar sempre que formos utilizar nas nossas pinturas cores primárias lado a lado, porque elas vão ter sempre um alto contraste e vão sempre brigar pela atenção do espectador. Quais pigmentos nós utilizamos para misturar e confeccionar as secundárias? É óbvio que são os pigmentos primários. As cores secundárias são misturas de cores. São feitas a partir de 2 pigmentos. A exemplo das cores primárias e das secundárias, as terciárias, obviamente, são formadas por 3 pigmentos. E quais seriam esses 3 pigmentos? Óbvio que só poderiam ser os pigmentos primários, já que são eles que dão origem a todas as outras cores. Então, as cores terciárias têm por característica terem em sua composição o amarelo, o vermelho e o azul. As terciárias também podem ser formadas a partir de uma secundária. Se você parar para pensar, as secundárias possuem 2 pigmentos. Adicionando aquele que falta, aquele terceiro pigmento que falta, ela vira uma cor terciária. Então, a partir de uma secundária é possível fazer uma terciária. As terciárias possuem menor impacto visual. Por quê? Porque elas têm uma saturação menor. E o que seria saturação? As cores primárias possuem alto nível de saturação. Por quê? Elas possuem alto nível de pureza. Elas são cores tão puras que elas são muito saturadas. Justamente por isso, elas chegam primeiro aos nossos olhos. Já as secundárias têm nível médio de saturação e, portanto, elas são as segundas a chegarem aos nossos olhos.
E as terciárias têm baixo nível de saturação. Por isso elas chegam depois à nossa vista. E isso faz com que a gente consiga dar uma profundidade ao nosso trabalho. Já que ela vai chegar em terceiro lugar, em terceiro plano, a gente consegue, através delas, dar uma profundidade maior no nosso trabalho. Bem, as primárias são 3 cores, são fáceis de serem identificadas: amarelo, vermelho e azul. São 3 cores, ponto. As secundárias, idem, elas também são fáceis, são 3, também são fáceis de serem identificadas: laranja, roxo e verde. Fácil, simples. Já as terciárias não é tão simples assim, porque não tem uma nomenclatura para cada uma delas. É óbvio que existem os ocres, os tons terra, os cinzas, que a gente vai identificar. Entretanto, a melhor forma de se identificar é através das famílias de cores. Então veja bem, nós temos aqui aquele círculo cromático que a gente fez no vídeo das secundárias. Então possuímos as 3 primárias, que eu coloquei um P bem grande para identificar como sendo as primárias: o amarelo, o vermelho e o azul. E as secundárias, eu coloquei um Szinho de secundárias para facilitar a nossa identificação. Então vamos parar para pensar um pouquinho. O amarelo é uma cor primária, possui apenas um pigmento. Para ele chegar a uma terciária, a gente precisa colocar outros 2 pigmentos. E quais pigmentos seriam esses? O vermelho e o azul. Então, se a gente colocar um pouquinho de vermelho e um tiquinho de azul nesse amarelo, ele vai continuar predominando. O amarelo continuará em domínio. Entretanto, ele já não vai ser mais tão saturado, ele já não vai ser mais tão puro, ele vai ter algumas impurezas, que no caso são os pigmentos vermelho e azul. E assim, a gente tem um amarelo, ainda na família dos amarelos, entretanto terciário. E o mesmo acontece com todas as outras cores. O laranja, que é uma secundária, então ele já possui 2 pigmentos. Qual é o pigmento que precisa, que está faltando ali para que ele se torne uma terciária? É o azul. Ele já tem o amarelo, ele já tem o vermelho, então precisa do azul. Se a gente colocar num laranja um pouquinho de azul, ele continuará um laranja, continuará na família dos laranjas, entretanto, um laranja mais rebaixado, um laranja não tão vibrante. E o mesmo a gente pode repetir para todas essas 6 cores. E por isso, eu preparei um papelzinho auxiliar, uma tabelinha que a gente vai formar e vai criar uma tabelinha que eu recomendo, sugiro que você faça essa tabelinha em casa, que é muito enriquecedora. É uma tabelinha que contém as 6 cores que a gente fez ali. E aí, daqui para baixo, a cor base vai estar em cima. E dali para baixo a gente vai tornando essa cor terciária. E aí vocês vão percebendo que à medida que a gente vai colocando mais pigmentos dos que estão faltando ali, mais escura vai se tornando. E ao final eles vão ficar todos mais ou menos semelhantes, que é onde há um equilíbrio entre os 3 pigmentos primários. Então mãos à obra, vamos fazer a nossa tabelinha. Vamos começar pelo amarelo, que é sempre a cor mais fácil de se trabalhar. Então, ó, tenho aqui um amarelo, tô colocando um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, e olha como ele continua o amarelo. Entretanto, já não tem mais aquela força. E aí, se eu for colocando mais pigmento, for adicionando mais pigmento, ele vai se tornando mais escuro. O mesmo acontece com laranja. E com todas as outras cores, a mesma coisa. Então, mãos à obra. Nós precisamos saber é que as cores quentes não recebem esse nome assim à toa. Elas realmente transmitem essa sensação de calor. Isso vem da nossa memória do mundo em que vivemos. Porque, analisando os fenômenos naturais que são quentes e nos trazem calor, como o sol, o verão, o fogo, são fenômenos que têm cores em comum. E essas cores é que são as chamadas quentes.
os amarelos, os laranjas, os vermelhos. Então, elas nos trazem essa sensação de calor e de aconchego. Na pintura, elas exercem papéis fundamentais. Elas podem, por exemplo, fazer um equilíbrio com as cores frias. Se nós temos uma superfície predominantemente fria, a gente pode criar um certo equilíbrio colocando algo quente, cores quentes, para contrabalancear. As cores quentes conversam entre si, elas têm esse diálogo, elas se falam. Por quê? Elas têm algo em comum, que é justamente essa sensação de aconchego e de calor. Lembrando, as cores quentes têm uma tendência a trazer para frente, ou seja, criar destaques. E isso é um recurso interessante para nossa pintura. Quando a gente quer destacar determinado elemento, as cores quentes caem como uma luva. Coisa. Assim como as cores quentes, as cores frias não recebem esse nome à toa, não. Elas recebem esse nome devido à nossa memória do mundo em que vivemos, assim como as cores quentes. Então, quais são os elementos da natureza que nos remetem a frio? Inverno, chuva, noite, tempo nublado. Então, esses fenômenos naturais que nos trazem frio são associados a determinadas cores, e justamente essas cores relacionadas a esses fenômenos é que nós chamamos de cores frias, que são justamente os verdes, os azuis, os roxos. Numa pintura, nós podemos utilizar o recurso das cores frias para fazer um contraponto com as cores quentes. Então, se nós temos uma superfície, um quadro com cores predominantemente quentes, a gente pode criar um equilíbrio utilizando o oposto, utilizando as cores frias. O interessante é que as cores frias conversam entre si, assim como as quentes. Elas conversam entre si, uma chama a outra, e isso gera interesse na pintura. Uma outra característica importante é que as cores frias, elas levam para trás. Se nós pararmos para analisar, as cores quentes chamam para frente. Já as cores frias vão nos levar para trás. E isso é um recurso que a gente pode utilizar na nossa pintura. Se a gente tiver a intenção de colocar determinado elemento lá atrás, como se ele estivesse por trás de outro, é muito mais fácil a gente conseguir essa sensação utilizando as cores frias. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído. Se você tem alguma dúvida, dica ou sugestão de vídeo, deixa um comentário aqui nesse vídeo. E não esquece, passa lá no Facebook, curte a minha página, o meu perfil no Instagram, curte aqui o canal, clica no sininho de notificações. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.